Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Pegue o seu café, o seu chá, o seu suco. Vamos sentar, porque está começando o nosso episódio. Hoje, aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. Nós vamos falar sobre a oração, que é o meu assunto favorito. Então, se sente aí, se aconchegue, que hoje tem muita coisa para a gente conversar. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza, 17º domingo do tempo comum, a vida de oração, pedi e recebereis. Aí vamos atender, vamos confiar esse pedido que o Senhor nos faz para Ele, né? Pedir, então a oração é um pedido, os tipos de oração, né? Então, eu ia até ver aqui também o catecismo da Igreja Católica, que tem os diversos tipos de oração. A última parte, a seção 4, na quarta parte do catecismo, é só sobre vida de oração, né? Seu canal aí, só sobre a oração. Só sobre a oração. E a última parte dessa quarta parte é exatamente o Pai Nosso, que é o tema do Evangelho de hoje, né? Hoje, vamos lá, né? Hoje são muitos pontos, mas vamos lá. Você vai pegar a sua Bíblia em Lucas 11, de 1 a 13, e a gente vai rodar a vinheta enquanto você procura a sua Bíblia, e a gente vai ler o Evangelho juntos. Vamos lá. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se um filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrando a você que o seu Glória a Vós, Senhor, é o seu like, então deixe seu like nesse vídeo para responder com o Glória a Vós, Senhor. Então, a oração do Pai Nosso em Lucas, só para lembrar, é diferente da oração do Pai Nosso em Mateus, que tem 7 pedidos, e aqui em Lucas só tem 5. Diferençazinhas, mas o texto litúrgico que nós usamos na Santa Missa, nos sacramentos, ele é o mais completo, né? Mas o texto de hoje nos serve aí como pontos aí para a gente rezar e meditar, e muitos pontos aqui, né? A gente tem, os últimos domingos, 5 pontos. Acho que domingo passado foram 6, né? Foram 6 domingo passado. E hoje? Pois é, mas aqui o Pai Nosso, só o Pai Nosso tem 5. Só o Pai Nosso tem 5, né? 5 aí, ou 7 ou mais, né? Porque os 5 aqui em Lucas, mas se você pegar a oração que você reza do Pai Nosso, são 7 ou mais, né? Porque Santa Teresa, Santo Agostinho, Santo Tomás vão explicar o Pai Nosso aí bote pano aí para você explicar. A própria Teresa tem. Uma boa parte do Caminho de Perfeição é o Pai Nosso. Mas eu acho isso é uma das coisas muito legais assim que eu acho de Jesus, porque Jesus ele vai muito no concreto, no dia a dia, né? Sempre ele dá exemplos do pescador, do semeador, do pastor e tal. Aqui
Quem nunca? Quem nunca pediu uma coisa para um amigo? Que o amigo mesmo olha, rapaz, você é um chato, mas eu vou lhe dar. Só porque você tá me pedindo. Aqui é muito concreto isso, assim, é muito a nossa vida mesmo, assim. Amigos pedem favores e amigos dão favores. E aí ainda mais, assim, nem porque seja amigo, mas só porque tá sendo chato e importunante, ele ainda vai dar. E aí Exato. Jesus, ele vai muito além. E olha aí o pai não vai dar o Espírito Santo, né? O pai é a conclusão aí também. Esse é o ponto, a coisa boa por excelência, é pedir o Espírito Santo, né? Que a gente não sabe pedir o que convém, né? Aí São Paulo lá aos Romanos que vai dizer, né? O Espírito vem em nosso auxílio porque nós não sabemos orar nem pedir como convém, né? E ele sonda os corações. Aí vai se estender aí. Eu tomara que hoje a gente não passe aí dos 40 e poucos aí, né? Mas como você disse, tome a sua canecazinha, tá certo? Se sente, se acomode. Hoje é dia de agradecer, o papai tá aqui, hoje eu tô com a minha de Ávila. Pronto, aí a oração aí com Tereza. Ora, claro. Aí a gente, vamos meditar. Vamos colocar aqui os 5 pontos, pelo menos os que eu identifiquei pra gente rezar com o Evangelho de hoje. Claro que tem outros pontos, claro que eu não vou me deter no Pai Nosso, porque só o Pai Nosso aí, já, como eu disse, seriam os 5 aqui em Lucas, ou 7, se a gente for pegar a oração que a gente reza. Mas além desses, né, dos próprios pontos do Pai Nosso, eu identifiquei aqui pelo menos mais 4 ou 5, né? E aí eu queria a gente fazer como prévia aqui para nosso podcast, para você ver que a gente tem uma proposta de conversar alguns pontos nesse programa, mas chegar lá no fim a gente vai ver o que é que a gente vai editor de cada um desses pontos aqui, tá certo? Vamos lá? Não estamos prometendo que vamos fazer todos, mas também a gente quer, né? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu coloquei, né? Ensina-nos a rezar. Né? O primeiro ponto é esse que os discípulos pediram. Quando viram Jesus em oração, aí, ensina-nos a rezar. Senhor, Jesus, me ensine. Primeiro ponto, ensina-nos a rezar. O segundo ponto é o próprio Pai Nosso, quando Jesus vai ensinar, quando rezar é assim, né? Os 5 pontos aqui no Evangelho de hoje, começando só pelo Pai, aí você reza já que passa só, muito né? tempo. Pai, né? O terceiro ponto é a insistência na oração, né? O pedido do amigo importuno. Aqui o Evangelho, na Bíblia de Jerusalém, ele divide esse Evangelho aqui do dia de hoje em 3 partes, né? O Pai Nosso, o amigo importuno e a eficácia da oração, né? Então essa segunda parte é a insistência, a impertinência, né? Esse amigo que é importuno, está lá insistindo. Então, que também nós devemos ter essa insistência na oração. E depois Lucas 18 vai também aquela viúva, né? Só para a gente lembrar aí. O terceiro ponto, né? A insistência. O quarto ponto é o pedir, procurar e bater, né? A gente pensa que é tudo igual, mas eu vi assim uma gradação. E aí a gente vai comentar aqui também nesse terceiro ou quarto ponto aqui, né? O pedir, procurar e bater. E o quinto ponto é o Pai dá-nos o Espírito, que é a coisa boa pela experiência. Se você quiser pedir, peça logo o que importa, né? Que importa, exatamente. Bom, até o último ponto aí, vamos pedir o Espírito Santo. Eu sinceramente, eu tô com vontade de virar de cabeça para baixo e de trás para frente, mas a gente pode depois ver. Uma das isso assim, essa eu não tinha prestado atenção realmente nessa progressão aí do pedir, procurar. Como é? Pedir, procurar e bater. Exato. Quem gosta dessas nuances é São João da Cruz. São João da Cruz é que gosta de ver essas pequenas coisinhas, essas pequenas diferenças e vai fazendo uma gradação. Mas eu achei muito legal isso aqui. Já tô querendo ver isso aqui porque eu fiquei mais curioso. Mas, não, vamos tentar fazer. Eu me lembro, porque tudo aqui é sobre oração, né? Mas eu me lembro de uma coisa que para mim me marcou. Muitos anos atrás, veio um frei lá em Fortaleza chamado Frei Maximiliano Herraz, que ele é professor do Teresiano em Roma. Eu assisti, eu acho que você estava traduzindo. Eu estava também. Não traduzi ele não. Eu tava sentado. Não, a sua tradução do inglês foi daquele no Paulo Sarazate lá. Não, foi o padre indiano, esqueci, o padre Rufus.
Traduziu o Padre Rufus. E a Manu mas aí foi eu e a Manu traduzimos o Padre Rufus lá. Mas o Frei Maximiliano, uma das coisas que eu gostei mais dele, assim, é porque, primeiro que ele cita Teresa, assim, de cabeça, com uma facilidade que eu não sei como é que ele consegue, porque praticamente todas as respostas dele tem uma citação direta de Teresa de algum lugar, né? Primeiro isso. Mas uma das coisas que eu achei, assim, uma das coisas que para mim foi um consolo muito grande na minha oração, assim, depois também, foi uma das coisas que ele diz assim: oração é oração, não importa o adjetivo que a gente coloca nela. Querem dizer assim, não, oração vocal, oração mental, oração é oração. Não importa o adjetivo que você está colocando nela. Se você não conseguir fazer oração mental, a sua oração vocal também é oração. O fato de você estar, citou Teresina, o fato de você estar levando o seu coração para Jesus é oração. E isso para mim foi um consolo muito grande, porque eu estava num período que eu estava fazendo um discernimento ali muito grande na minha vida, e eu estava querendo ouvir a Deus de qualquer forma, mas não estava conseguindo, e ali Deus me falou através dele. E engraçado, só um outro detalhe também que eu lembro, que eu estava na residência geral lá com o Padre João Wilkes, era o formador. E eu lembro que eu estava assim, perto dele. Era na Monsenhor Bruno? Era aquela lá da Monsenhor Bruno. E eu estava, e o Padre João, e a gente, por alguma coisa, a gente da casa ficou junto. E eu lembro que em vários momentos o Padre João fazia assim. Aí o Frei Maximiliano falava de vez em quando o Padre João. Aí alguém chegou, tá dormindo, Padre João? Eu disse, não, eu tô rezando, não vou esperar para rezar depois, não, vou rezar agora logo. Assim, mas realmente, né, foi muito rico. E aí, isso tudo, né? O lugar da oração na minha vida não aconteceu de um dia para a noite, mas assim, eu lembro muito claramente que a visita do Frei Maximiliano ali em Fortaleza foi um grande divisor de águas para mim em relação à oração. E aí todas as características da oração aqui, que a gente vai poder falar, é isso que eu não quero fazer, mas eu poderia falar horas aqui de tudo. Mas outra coisa, né? A gente tem vontade de rezar quando a gente vê alguém rezando, né? Assim, os discípulos pediram... Exatamente, eu voltei para aqui de propósito. Os discípulos quiseram aprender a rezar de verdade quando eles viram Jesus rezando de verdade. Né? Então, assim, às vezes, não, como é que eu aprendo a rezar? Veja alguém rezando. Assim, se você vê alguém que realmente reza, se você prestar atenção como ele reza, você vai querer rezar também. Né? E não estou falando nem de rezar bonito, não, na sua vida comunitária normal, você vai ver alguém rezando. Seja um padre, seja alguém da sua família, mas a gente aprende. Isso já é o exemplo aí, né? Como Jesus fez, né? O Evangelho de Lucas, ele dá várias vezes, e o evangelista faz questão de colocar Jesus em oração. É oração no deserto, é oração na montanha, Jesus se retira para rezar, Jesus vinha bem cedo, Jesus de madrugada. Aqui também, ele estava em certo lugar e os discípulos viram Jesus rezando, né? Então esse é o primeiro ponto do Evangelho de hoje, a gente ver que o próprio Jesus precisava rezar. A oração, Jesus já rezava assim, ininterruptamente, porque a sua união com ele sempre, né? Jesus estava sempre em oração, mas ele tirava momentos para essa intimidade maior com o Pai, né? E isso aí assim, não justificativa, não, a minha vida já é oração, o meu trabalho é oração. Sim, mas quem não tem oração na vida não pode ter vida de oração, né? Não é? Não, é isso mesmo. Eu acho engraçado isso. Se você está se achando melhor do que Jesus, né? Porque Jesus, que era um com o Pai, parava para rezar. E você é o bonitão que não precisa. Como assim? Eu não preciso. Não, se Jesus precisava, por que você acha que você não precisa? Né? Exatamente. Assim, a humanidade, né? Isso aí também. Claro que Jesus, como Deus, já a união dele com o Pai, o objetivo da oração é a união com Deus, mas já era um com o Senhor, com o Pai, mas ao mesmo tempo ele tinha como homem, né? Elevava a Deus ao Pai, né? Pai, eu sei que tu sempre me escutas, né? Na oração lá antes da ressurreição de Lázaro, né?
Eu Mas sei. para que eles escutem, e eles viram isso, Jesus rezando, né? Uhum. É como se fosse assim, eu nem precisava rezar, mas eu tô rezando para que eles vejam eu rezando, né? Assim, Exatamente. eu sei que tu sempre me Exatamente. escuta, mas por causa deles, né? Isso é muito lindo de Jesus, né? Porque ele quer dar o exemplo, né? Não é outra coisa. Ele precisa rezar? Não. Mas Jesus, homem, tinha essa necessidade de rezar para que nós também, né? Jesus precisava ser batizado? Não, claro que não. Mas era para que se cumprisse, né? Então, assim, da mesma forma, Jesus precisava rezar? Não. Mas se Jesus não rezasse, como é que a gente ia aprender a rezar, né? Exatamente. Isso é uma das outras coisas, né? Quando as pessoas vão falar aquela... que gerou uma polêmica no Brasil há um tempo atrás, falando, Jesus não queria criar a igreja e Jesus não tinha o desejo de criar uma outra religião. Aqui é uma prova de que sim, né? Se Jesus está ensinando a rezar, é porque Jesus tinha clara intenção de ensinar como fazer, né? Então, enfim, Jesus não... Exatamente. Então, esse primeiro ponto, quando os discípulos pedem, é porque eles já estão vendo Jesus, e Jesus já é exemplo, já é um modelo de oração, e eles podem aprender primeiro com o próprio Jesus, com exemplo. E também nós, claro que 2000 anos, né, se passaram aí, a gente não está vendo Jesus ali mais na frente, como os discípulos estavam vendo, mas nós podemos aprender este exemplo de Jesus. E como você partilhou, o próprio Filho de Deus, ele retirava-se para rezar, e também nós devemos nos retirar, né? Retirava de madrugada, né? Os evangelhos falam que ele bem cedinho, quando os discípulos procuraram, cadê Jesus? Ele saiu para rezar. Aí eles vão atrás de Jesus, está todo mundo te procurando. Isso é logo no início do evangelho, né? Depois da cura da sogra de Pedro lá, Jesus se retira e os discípulos vão procurar, e Pedro diz, mas Senhor, estão todos te procurando. Ele disse, mas agora vamos às outras cidades aqui, vamos continuar aqui o nosso caminho, mas vocês viram que eu estava rezando, então aprendam. Né? Rezem também. Uhum. Outra coisa também, assim, eu me lembrei agora dentro do Chosen, que Jesus ensina primeiro aos discípulos a rezar, e depois lá no Sermão da Montanha ele vai rezar e os discípulos vão dizendo junto. Eu achei isso muito bonito, porque o Pai, ele vai rezando o Pai Nosso, e aí na hora que ele vai recitando o Pai Nosso, na hora do Sermão da Montanha, os discípulos estão em volta, todos lá, junto, né? Pai Nosso que estás no céu. A gente vai vendo que eles... Opa, isso mesmo. Tipo assim... Estão repetindo aquilo que Jesus... Já tinham ouvido o próprio Jesus, né? Eu achei isso de um toque muito bonito também, né? Porque, assim... Não vou entrar muito no detalhe do Chosen, porque ele fala como se fosse a grande homilia de Jesus, que Jesus se prepara muito tempo para falar e tudo mais. Na minha visão já não é bem assim, mas eu entendo o propósito. Liberdade lá do diretor, mas também faz parte aí, né? Exatamente. Preenche os episódios aí, né? As temporadas em cada episódio, então ele vai colocando mais coisas, né? Mas diga. Não, porque eu vejo assim, eu acho, especialmente assim, o Sermão da Montanha, o Sermão da Planície, os ensinamentos de Jesus, não, na minha cabeça, assim, é como eu percebo, não era uma coisa que Jesus disse uma vez. Eu acredito assim que em todos os lugares que Jesus chegava, essa era a mensagem que Jesus passava, e é por isso que isso ficou. Porque era algo que Jesus devia repetir, diz assim, quando vocês rezarem. E aí por isso que a gente tem os exemplos, né? Eu bati aqui na porta e vai acordar e não sei o quê. No outro lugar ele disse, não, é a mulher lá pedindo o juiz, batendo e tudo mais. Jesus, ele vai dar esses exemplos pra gente aprender a olhar assim. Se você aperreia aqui, aperreia é muito cearense, né? Se você aperrear aqui bem muito, ele vai lhe dar. Mas né? Então, assim, é assim que eu percebo o ensinamento de Jesus como um todo. E aí, quando ele vai falar, não, Jesus disse, quando rezar, dizer assim. Ele deve ter dito isso muitas e muitas e muitas vezes, assim, para muitas pessoas diferentes. Os evangelhos, os estudiosos aí do evangelho dizem que realmente Mateus juntou ali, em Mateus 5-7, o Sermão da Montanha, vários ensinamentos que em Lucas estão realmente ao longo do evangelho. Em alguns lugares tem o Sermão da Planície, que é bem menor do que o Sermão da Montanha, né? Uhum. Mas esses ensinamentos estão espalhados em outras partes do evangelho,
de Lucas e que Mateus concentrou ali na frente, né? Mas e também Mateus 5, 6, 7 não é um querigma, não é um anúncio para quem nunca ouviu nada. Ele já é uma catequese para um discípulo que já está a caminho, já está seguindo Jesus, né? Sim. Isso é uma diferença muito grande aí. Tanto que ele vai falar quem ouve a minha voz, quem põe em prática, não é só ouvir, não. E várias coisas nesse sentido. Já dá isso aí. Para você que quer ser meu discípulo, né? Vós que me escutais aí, ele vai dizer isso aí. Mas aí a explicação do evangelho, vamos voltar aqui, senão a gente vai perder, né? Vamos. Então, o primeiro ponto, eu acho que a gente já abarcou aí alguns pontos aí desse ensino-nos a rezar, como João ensinou aos seus discípulos, né? E o segundo ponto, então, Jesus vai ensinar o Pai Nosso. Eu não vou entrar aqui no Pai Nosso, não, mas eu sugiro aí você pegar o catecismo, tá certo? Isso aqui é uma edição antiga aqui do catecismo que eu uso. O meu amarelinho tá ali, eu achei que estava aqui atrás de mim. O catecismo é de uma riqueza muito grande. Ele dá os vários tipos de oração, ele dá a tradição da igreja na oração. E a última parte é exatamente o Pai Nosso. E o Pai Nosso aqui é de uma beleza, de uma riqueza muito grande. Então, sugiro para você rezar pegando o catecismo aqui sobre o Pai Nosso no catecismo, né? A última parte da quarta parte, né? Sim. O catecismo é dividido em 4 partes e a última parte do catecismo é a oração cristã. Os diversos tipos de oração que a gente falou aqui. Oração de louvor, oração vocal, oração mental. De intercessão. Isso. E o Pai Nosso. O Pai Nosso ocupa um lugar único, porque é a oração perfeita, né? São Tomás de Aquino vai dizer, resume todo o Evangelho, né? Eu acho que Tertuliano. E aí os padres da igreja têm muitos exemplos. Santo Agostinho, todos os padres da igreja, a maioria, comentou o Pai Nosso, né? Então, tem uma riqueza muito grande, né? Cada palavra do Pai Nosso tem uma riqueza e tem panos para você rezar. Então, eu não quero entrar aqui hoje com esse ponto aí do Pai Nosso, mas claro que você pode rezar com ele, né? Então, passar o terceiro ponto aí do amigo importuno aí, da insistência, né? Desse pedir, que a oração é um pedido, é um dos tipos de oração, mas essa insistência para a gente não esmorecer, né? Como diz lá em Lucas, né? A necessidade de rezar sempre, sem jamais desanimar, porque a gente tem essa tendência natural. Então, Jesus ensina tem que ser importuno como um amigo que está ali batendo na porta do outro lá, diz, amigo, me empresta 3 pães, amigo. Até ele abrir. Esse exemplo, eu vou até intervir quando eu peguei isso aqui lá em Nazaré. Eu fui lá em Nazaré e aí uma pessoa estava falando que muito provavelmente esse exemplo aí foi dado em Nazaré, porque era próprio das casas de Nazaré. Olha que interessante, eu não sabia disso. Como é que eram feitas as casas em Nazaré? É na pedra, né? Então, assim, o que eles faziam? Eles cavavam a pedra, tirando as pedras, eles construíam a casa em cima, e embaixo da pedra ficava o buraco. Embaixo era mais frio, então eles permaneciam embaixo, que era mais frio, era como se fosse assim, conservava. E em cima era meio que convivência, onde falava com as pessoas de fora e tudo mais. Quando eles desciam para dormir, embaixo de onde eles estavam para dormir tinha uma placa e eles colocavam o alimento embaixo ainda dessa placa e dormiam por cima. Então, para ele pedir um pão, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que acordar a família todinha para se levantar, para abrir a placa, para tirar a comida, para levar. Então, quando ele diz, não, eu já estou dormindo, as minhas crianças estão dormindo, eu não vou acordar todo mundo para lhe dar comida, porque a comida era guardada no andar de baixo, embaixo de onde todo mundo estava dormindo. Então, realmente era uma chatice sem fim. Se tivesse sido em Cafarnaum, era diferente, porque em Cafarnaum as casas eram do chão para cima. Então não tem tanto problema você descer ali e pegar a comida, porque Cafarnaum a estrutura das casas é diferente. Mas Nazaré era assim. Por isso que eles acham, né, o Frei estava colocando. Por isso que eu acho que esse exemplo aí deve ter sido em Nazaré, porque é realmente muito chato você oferecer para comida para alguém depois que já está todo mundo deitado. Porque basicamente você tem que acordar a sua família inteira para tirar as placas de onde guardava a comida, para tirar a comida, para subir, para entregar a comida para alguém. E aí, assim, isso é só para mostrar o quão que não era só chatice de se levantar, não, era chatice de importunar a casa inteira para oferecer uma coisa, não porque era amigo, mas só porque ele tá tão chato que tá bom, tá?
eu vou acordar todo mundo aqui, não, tá? Vamos mexer todo mundo. Então, assim, e também, lógico, quem tinha liberdade de fazer uma coisa dessa é porque devia ser muito amigo mesmo, né? Assim, não é qualquer pessoa que teria coragem de fazer um pedido desse, aí me dá aqui um pão, sabendo do desarranjo que isso causaria. Transtorno que causava para tirar aqueles pães lá da casa do amigo lá para oferecer para o outro. E o outro devia ser realmente muito amigo para chegar de noite lá e chegar e ter a acolhida e dizer, peraí que eu vou aqui na casa desse outro aqui. Exatamente. Pedir aqui 3 pães aqui. Gente, mas assim, tá todo mundo importunando todo mundo, mas ao mesmo tempo se vê uma familiaridade, assim, se vê que, sim, existe um importúnio pelo importúnio, mas também existe a liberdade de um amigo que pede uma coisa chata mesmo a um amigo, né? E, enfim, eu tô dando esse exemplo porque eu acho que vale a pena a gente ilustrar como faz isso, mas não só, né? Porque tem também o exemplo da viúva lá que pede pro juiz. E aí, no caso, é um pouco diferente, né? Porque a juíza não devia ter intimidade nenhuma, a senhora, a viúva não tinha intimidade nenhuma com o juiz, mas era só porque... Mas ela sabia que ela estava certa, né? Ela sabia que ela estava certa, né? Então... Exatamente. Tem essa dimensão também. Então, é o segundo ponto aí do Evangelho, essa parte aí, a primeira parte do Pai Nosso, e o segundo é o amigo importuno. Aí, Jesus vai dar exemplo exatamente depois desse caso do amigo que vai importunar o outro lá, e aí ele vai pedir esses 3 pontos aí, né, do pedir, procurar e bater, né? Eu estava vendo, porque o primeiro pedido, pedir e recebereis, procurar e achareis, e bater e vos será aberto. Eu pedi, a pessoa pode pedir e ficar sentado esperando, né? Pedir, estou pedindo. Pedir, eu pedi. Agora, pedir, agora depois você vai procurar, então você já se levantou e já vai atrás. Então, o segundo ponto já implica, além do pedir e ficar sentado esperando, você está fazendo um esforço de procurar. Quem procura, acha. Sim. E o terceiro ponto aí, essa gradação, é o bater, porque já é um esforço físico, você tem que bater lá na porta e vos será aberta. Mas depois que você pediu e depois que você procurou, aí você vai até o ponto de precisar até bater na porta para se vos ser aberta. Então, Jesus diz que é necessário, muitas vezes, não apenas pedir, não, você peça, procure e bata para você receber. Muito bom. Eu estava lembrando, quando eu falei isso, na hora que eu lembrei, que é porque São João da Cruz, é no Cântico Espiritual, ele vai fazer assim, ele vai dar várias instâncias, né? Ele vai falar, sair por esses montes e tarará, eu esqueci agora exatamente, mas ele vai falar, não colherei as flores, não temerei as feras, passarei pelos fortes e fronteiras. E aí a gente vê e acha bonito. Aí São João da Cruz vai explicar o que é cada um, né? Esse assim, eu não colherei as flores, eu não vou olhar para a beleza desse mundo, não temerei as feras, eu não vou ficar também atormentado pelas provações. E eu passarei pelos fortes e as fronteiras. Os fortes são o inimigo. Não, as feras são o inimigo. Os fortes são o mundo e as fronteiras é a carne. Então ele vai falar, você vai vencendo. Primeiro você tem que ignorar as coisas, depois você tem que enfrentar outras, mas você tem que ir além, né? É esse caminho aí que São João da Cruz vai falar. Não temerei, não colherei as feras, passarei pelos fortes e fronteiras. Inclusive Deus me salvou, mas foi uma intervenção de Deus na minha vida também. Saber São João da Cruz. Meu Deus do céu, vou sair pela tangente, mas eu acho legal isso aqui. Eu estava numa reciclagem e nessa reciclagem foi uma reciclagem assim, de muita oração, orações muito fortes e Deus estava fazendo muito. E eu comecei a adoecer. E eu não sabia do que era, eu estava enjoado, né? Eu achava que era minha intolerância à lactose, alguma coisa, mas estava enjoado, não estava conseguindo, né? E aí, num dia depois do almoço, eu pedi para a coordenadora da reciclagem, deixa eu dormir um pouco mais depois do almoço, porque realmente eu estou me sentindo mal. Aí eu dormi.
Só que no dormido depois do almoço, eu sonhei que eu estava na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, lá naquela ponte lá da Rainbow Bridge, lá no Niagara. Quando eu sonhei com isso, que eu acordei, eu disse, as fronteiras. São João da Cruz, o que são as fronteiras? Aí eu saí, alguém tem o cântico espiritual, pelo amor de Deus, que eu não lembro o que são as fronteiras. Aí eu fui, achei um cântico espiritual, e aí vi, as fronteiras são a carne. Ah, não, isso é a minha carne pedindo pinico, ou seja, a minha carne rejeitando. Ah, é a carne? Pois eu não vou deixar a carne me vencer, não, vou ficar aqui na formação. Aí sentei-me e fiquei na formação. Mas assim, eu percebi que graças lógico, eu sonhei, mas eu percebi ali que se eu não tivesse o conhecimento do que São João da Cruz chama de fronteira, talvez eu tivesse me rendido e ficado por isso mesmo. Enfim, eu acho essas coisas legais, porque às vezes a gente, Deus fala com a gente das maneiras que a gente menos espera. E aí Deus usa também a nossa memória para falar, né? Pois é, isso aí mostra aí a importância também da leitura espiritual, porque tudo que a gente lê vai ficando no nosso inconsciente, na nossa mente, né? E a gente vai trazendo isso no nosso dia a dia, de repente, né? Aí, mais uma vez, também a palavra de Deus. Quando você toma o Evangelho, toma a palavra de Deus que você lê, né? Essa palavra tem esse poder de lhe fazer memória das coisas que você já leu outras vezes. E aí, quando a gente está comentando aqui uma passagem, se lembra da outra. Por quê? Por causa disso, né? Essa memória que vai lhe ficando, vai lhe sedimentando, e cada vez mais, né? Uma coisa vai ajudando a outra, né? Porque você não vai perder tempo para ler outras coisas na vida, aí leia a palavra de Deus, né? Leia os evangelhos, né? Pelo menos comece pelos evangelhos, mas leia a Bíblia toda. Eu acho que poucas pessoas aí, infelizmente, ainda hoje em dia, não fizeram a leitura completa da Bíblia, né? E a palavra de Deus, ela tem poder por ela mesma. Às vezes, quantas e quantas infinitas vezes, assim, sinceramente, eu perdi as contas de quantas vezes, por falta de conseguir rezar, assim, por falta de força, às vezes, por falta de motivação, ou seja lá o que for, eu não peguei o livro dos Salmos e li e reli. Gente, eu decorei os Salmos das subidas, do 120 ao 130, é capaz de eu saber todos de cor. E quantas vezes não foi a minha oração simplesmente dizer para o monte: levanta os meus olhos, de onde virá meu socorro vem do meu Senhor. E isso já ser um consolo, né, para o coração. E quantas vezes também você está aqui de noite, por exemplo, aqui onde eu me mudei agora, tem um lago, então assim, tem muitas áreas bem abertas, então dá para ver o céu muito. Assim, não tem como eu olhar para o pôr do sol e não lembrar, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento. Salmo 8 lá. Né? E, assim, o dia ao dia proclama essa mensagem. Não é um discurso, não são palavras que se possam ser ouvidas, mas o som ressoa e se espalha em toda a terra. O sal, a palavra de Deus, ela parece que vem sozinha, não precisa nem fazer força. Né, aos olhos, né? Ela soa, né? Ela vem assim automaticamente, né? Quando a gente tem essa vida de intimidade com a palavra, e esses salmos, né? E a palavra toda vai entrando, aí à medida em que a gente toma, assim, de repente, né? Uma paisagem, um momento da natureza, essa palavra vem, né? O que é o homem para que dele olhes? E, portanto, fizeste quase um Deus, né? Menor do que o Hebreus lá, que citando, acho que o Salmo 2, né? Eu acho que é o Salmo lá que... o contemplar... Tu me criastes, né? Pouco abaixo dos anjos, né? Pouco abaixo dos anjos. Agora eu não consigo citar de cabeça não, mas quantas vezes eu ia dizer: meu Deus, ao contemplar a natureza, né, os meus olhos diziam: quem é o homem para dele vos lembrardes? Assim, a oração com a palavra de Deus. Eu volto aqui, Jesus, ele repete palavras aqui para a gente rezar. E a nossa oração, ela também é feita de palavras, né? A Teresa vai falar muito da oração da meditação, mas o que ela chama de oração de meditação? Você trazer a figura do Evangelho para cá, para a sua frente, para a sua realidade. Né? Mais do que, e eu acho isso importante também a gente falar, mais do que tentar adaptar a palavra de Deus para a vida de hoje, a gente precisa entender a vida de hoje à luz da palavra de Deus, né? Isso foi o bispo, né,
Bishop Barron falando, né? E você pegou o seu bingo aí, Bishop Barron, pode marcar. Okay. Aqui vai ter, sempre tem a citação do Chosen, do Bishop Barron, marca aí do seu bingo, Bishop Barron. Santa Teresa, bingo. Mas ele dá um exemplo muito legal. Ele dá um exemplo do Senhor dos Anéis. Que o Tolkien, ele vai passar 100 páginas, ele passa 100 páginas para falar da festa de aniversário do Bilbo Baggins, para começar o livro. Mas por que ele está fazendo isso? Porque a gente precisa entrar na realidade do que é o Hobbit, do como é que eles pensam, do como é que eles vivem, do que eles gostam, do que eles não gostam, para entender como é que aqueles seres tão pequenininhos, né, conseguiram fazer tudo aquilo que eles fizeram mais lá na frente. E aí, do mesmo jeito, a palavra de Deus, o nosso objetivo não é trazer a palavra de Deus para o nosso tempo só por isso. É muito melhor quando a gente se imerge naquela realidade, entende com a nossa cabeça de hoje, porque aí a gente sabe exatamente o que eles estavam querendo, pensando e sentindo naquela hora, né? Então, olhar Jesus, né? Por que eu falei isso aqui tudinho? Porque às vezes às vezes só em ler, né? Pega um Salmo 118, que é gigante. Você não consegue, você vai ler ele 1 hora. Você tem 1 hora para rezar, você pega ele e acha que é capaz de ler ele 1 hora, porque ele é realmente grande. Mas ele vai martelando ali na sua cabeça a lei do Senhor, a lei do Senhor, a lei do Senhor, a lei do Senhor. Eu quero viver isso. E aí aquilo vai entrando e vai ficando. Vai chegar uma hora que aquilo vai ficar e você vai realmente querer aprender o que é a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor liberta, né? A lei, os mandamentos, os preceitos, né? São os vários nomes. Sinônimos, né? Sinônimos, mas cada versículo ele vai utilizando todos esses adjetivos, outros nomes da própria lei, né? Então é uma riqueza e você rezar com isso aí já é uma grande oração, né? Você está diante do Senhor com a lei, com a sua palavra, né? A palavra de Deus que é viva e eficaz, aí, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, aí já entra aí em Hebreus. É o 4:12 mesmo, viu? Olha aí. Mas voltamos. Quanto tempo de gravação nós já temos aí? Eita? Nós estamos chegando nos 40 já de gravação aqui, gente. Pois é, a gente estava ainda no pedir e recebereis, que era o 4º ponto. O 5º ponto é o Pai Nosso aí, o dá-nos o Espírito, né? Dá-nos o Espírito. É a coisa boa por excelência, né? Pedir o Espírito Santo. Eu acho que a gente pode fechar a meditação aí, esses comentários do nosso Evangelho, pedindo essa coisa boa por excelência. Já que você vai pedir a Deus, peça o que importa, né? Exatamente. Não vai pedir coisa pequena, não vai pedir para ganhar na loteria, não vai pedir para... meu Deus, né? Até porque ganhar na loteria pode ser que seja a sua perdição. Né? Exato, e Jesus não vai concordar, ele quer a sua salvação, ele não vai concordar, né? A gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, né? Tudo que pedires ao Pai, né? Quem diz isso é lá em João, não é aqui nos sinóticos, não. O sinótico diz: pedir e receberei, mas às vezes eu peço e não recebo, por quê? Aí você está pedindo mal, aí é São Tiago lá, você quer gastar com seus prazeres, aí não vai receber, tá certo? Mas tudo que você vai pedir em nome de Jesus, por quê? Porque o nome de Jesus é salvação. Se vocês, quem diz é Santo Agostinho, eu acho que é São Tomás, né? Se você está pedindo em nome de Jesus, está pedindo pela sua salvação e para aquele que salva, que é Jesus. E isso é que Deus vai nos conceder, o Pai vai nos conceder, porque nós estamos pedindo em nome de Jesus, mas só aquilo que que nos ajude a nossa salvação. Ganhar na loteria provavelmente vai lhe perder, então... Assim, quem sou eu para saber se você vai se ganhar ou se perder se você ganhar na loteria? Não, mas Deus sabe. Eu provavelmente aí, porque... Santo Agostinho com certeza. É porque eu não vou conseguir lembrar em latim, mas em latim é até bonito, porque ele faz um trocadilho assim. Se a gente pede e não recebe, é porque a gente pede. Aí eu acho que o trocadilho é que ele diz assim, malo ou malus. Ele diz, ele fez até um trocadilhozinho desse aí que eu não vou saber lembrar, que ele faz assim, ou porque você pede mal, ou porque você pede o mal, né? Sim. Que é exatamente isso. Pede de forma errada e pede aquilo que não
é bom para você, não né? é bom para você. Então, não adianta, né? Então, Deus vai lhe dar aquilo que é melhor para você. Eu dizer uma coisa, pai, me dá uma serpente. Não vai dar uma serpente. Exatamente, né? Né? Qual é o filho aí que pedir ao pai aí um ovo, vai lhe dar um escorpião, né? E se pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra, né? Então, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito, que é bondade pura. Agora que veio do Espírito Santo, eu me lembrei e vou fazer uma relação aqui. Porque o Espírito Santo, ele é a nova lei, né? A Pentecostes foi a vinda do Espírito Santo, mas é também a festa do recebimento da lei. A gente estava falando de pedir ao Senhor pela lei do Senhor, rezando com o Salmo 118, mas é aqui, o Espírito Santo é a nova lei, é o Espírito Santo que transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, né? Então, é o Espírito que infunde, que incute a lei no nosso coração. E é Ele que nos guia pela lei do Senhor Deus, né? Feliz é aquele que na lei do Senhor Deus vai progredindo, já diria outro salmo. Exatamente. Então muita coisa para rezar aí, aí a gente fez aí os 5 pontos aí, né? De maneira assim bem breve, né? Poderíamos ainda partilhar mais coisas em cada um deles, mas eu acho que já lhe ajuda aí. Se você gostou aí é a hora de, se você ainda não deu seu like, né? Agora aí, né? Dê a sua nota, 5 estrelas ou 4, e diz, olha, já me ajudou isso aqui hoje na oração. Pronto. Ou então complete, que se você viu mais alguma coisa aqui, claro que a gente não tem essa pretensão de ver tudo, né? Mas é a nossa partilha aí desse domingo aqui para a sua oração com a palavra de Deus. Sim, um dia a gente pode fazer uma live bem demorada de 3, 4 horas, com todo mundo comentando, aí a gente pode falar mais tempo. Mas como a gente não tem como, a gente tem mais ou menos um limite de tempo, é por isso que a gente tem esses mais ou menos esse tempinho aqui que a gente não quer passar de 1 hora de jeito nenhum. A gente começou, nossa primeira proposta era que fosse só meia hora, mas a gente nunca conseguiu fazer em meia hora. Os 40 minutos a gente tem conseguido mais ou menos, né? Mas vamos terminar então com a oração, já está mais de 40, né? É isso. Terminar aqui pedindo o Espírito Santo como o Senhor nos pede aqui, né? Então, pedindo o Espírito e para o Espírito rezar em nós, né? Eu acho que essa aí que São Paulo na carta aos Romanos diz, né? Nós não sabemos orar como convém, por isso devemos pedir o Espírito Santo, né? O Espírito que ora em nós e ora por nós, aquilo que é o melhor para nós, né? Amém. É você ou sou eu? Não, sou eu, acho que hoje sou eu. Tá bom. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, como não te agradecer, Jesus? Como não ser gratos a Ti, que nos ensinas a rezar? Mais do que dar o exemplo, mais do que nos mostrar, Tu vens ensinar a cada passo a rezar. Obrigado, Jesus, pela nossa Santa Mãe Igreja, que nos instrui, que nos guia, pelo catecismo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra ela não volta sem antes fazer o seu efeito, como a chuva e a neve. Te pedimos, Jesus, essa graça de ter um coração sedento pela Tua palavra, um coração desejoso de aprender a Tua palavra, para que também com a Tua palavra nós rezemos, segundo o Teu coração. Te pedimos, Jesus, a graça de sempre termos os nossos olhos voltados para Ti. E a Ti, Maria, consagramos cada um de nós, cada um daqueles que estão ouvindo e rezando conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado por terem assistido até aqui. Obrigado pelo seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vai ser muito bom, eu garanto a você que você não vai se arrepender. E é isso, gente. A gente se vê durante a semana nas redes sociais. E domingo que vem a gente está aqui mais uma vez no nosso podcast.
Deus abençoe. Shalom.